Olá, sejam bem-vindos à 22ª lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta Escola da Fé Bíblica, procuramos ser como os crentes de Bereia, que examinavam cada dia as Escrituras para ver se estas coisas são assim. Hoje vamos abordar dois temas no seguimento de outros tantos que já temos falado. Hoje será o 9º e 10º temas sobre o pragmatismo e o triunfalismo religioso. Iremos então apresentar estes ensinos, estas filosofias, e depois iremos apresentar também a falácia, os erros destes ensinos. Ao longo desta lição teremos perguntas reflexivas e terminaremos, como é hábito, com oração. Vamos iniciar então este 9º tema, o pragmatismo religioso. De que é que estamos a falar? Trata-se de uma visão de que a validade de uma crença ou prática espiritual não depende da sua verdade objetiva ou bíblica, mas sim da sua utilidade, entre aspas, e dos resultados práticos que produz na vida de uma pessoa. Simplificando, isto é, se algo funciona, se traz felicidade ao que ouve, ou se resolve um problema, então isso é aceite como verdade. Isto segundo o pragmatismo religioso. Agora, como discípulos de Cristo, devemos estar atentos e vigilantes e não nos deixar levar por qualquer vento de doutrina. Por essa razão, passo a expor e a explicar como é que esta filosofia se manifesta e onde reside os seus perigos. Ora, isto manifesta-se no cotidiano de muitas comunidades e até na vida individual. O pragmatismo se revela. De que forma? Quando nós medimos o sucesso de uma obra, de um trabalho, pelo número de pessoas alcançadas. Uma igreja é considerada, segundo o pragmatismo religioso, é considerada abençoada apenas se crescer rapidamente ou se tiver muitos recursos, ignorando a fidelidade à doutrina, ou seja, esta passa para segundo plano. Consequência disto, vem um segundo ponto, que é o entretenimento substitui a liturgia. O culto é desenhado, é formatado para atrair e para agradar não ao crente, mas ao consumidor religioso, já se vê, focando-se em experiências emocionais, apelando à emoção, em vez de se dedicar à exposição fiel da palavra. Em terceiro lugar, existe esta ideia de que a ética do fim justifica os meios, ou seja, para se atingir determinado fim, não importa os meios que se usem. E por isso adotam-se métodos questionáveis ou até mundanos para ganhar almas, sob o pretexto de que o resultado positivo valida a estratégia. Resumindo, segundo o pragmatismo religioso, o que funciona é o que está certo. São os resultados que validam os métodos. Existe um foco excessivo em técnicas de marketing e etc. Meios de comunicação, estratégias de luzes, de cenários, etc. Existe uma dependência de estratégias humanas em que a eficácia substitui a fidelidade, em que a mensagem é adaptada para agradar aos ouvintes,
e onde se evita confrontar os ouvintes com o pecado. Mas a Bíblia alerta-nos, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, conforme nos diz 2 Timóteo 4:3. E a Bíblia afirma também que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, em Zacarias, capítulo 4 e versículo 6. Vejamos mais alguns textos bíblicos que contrapõem esta filosofia. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 9, diz assim o apóstolo Paulo: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. É interessante este detalhe, porque nós somos cooperadores de Deus. Às vezes queremos fazer Deus cooperador dos nossos projetos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vemos aqui perseverança, vemos aqui fidelidade. Nada cai do céu num estalar de dedos. É preciso compromisso diário e contínuo. Continuemos com os textos bíblicos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 4 a 9. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Não foram bens materiais. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O nosso Deus é fiel e exige dos seus filhos fidelidade. Hebreus, capítulo 3, versículo 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de facto guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. E só mais um texto bíblico, João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora conclui o resto do versículo. Muito bem. Porque sem mim nada podeis fazer. Bendito seja o nome do Senhor. O pragmatismo religioso anula a dependência de Deus. Veja o perigo que isto é. E neste espaço de pragmatismo religioso, a teologia da prosperidade prospera. Porque a fé torna-se uma ferramenta para obter saúde, riqueza, bem-estar emocional. O foco deixa de ser quem é Deus para passar a ser o que é que Deus pode fazer por mim. Mas atenção, a Bíblia adverte em Gálatas 6:7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear,
isso também ceifará. E em Tiago, capítulo 4, os primeiros 4 versículos, nós lemos: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Muito bem, inimigo de Deus. Nós não queremos ser inimigos de Deus, antes pelo contrário. Queremos ser como Moisés, que foi chamado o amigo de Deus, aquele que falava face a face com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos apresentar então de seguida os erros em forma de resumo deste tema. Portanto, a grande falácia aqui é a confusão entre eficácia e verdade. Quer-se a eficácia em prejuízo da verdade. O facto de algo funcionar momentaneamente não o torna divinamente correto ou moralmente verdadeiro. Então nós vemos que, em primeiro lugar, a verdade não é condicionável. Na perspectiva bíblica, a verdade é revelada por Deus nas Escrituras, independentemente de nos sentirmos bem com ela, ou independentemente de ela produzir resultados imediatos ou não. Uma verdade pode ser amarga no momento, como o arrependimento, mas ainda assim ser a única via de salvação. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, ou seja, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo produz morte. Em segundo lugar, o erro da experiência humana torna-se o juiz, a fonte de avaliação do que está certo e do que está errado. Então, o pragmatismo religioso coloca o ser humano e as suas necessidades no centro. Problema do antropocentrismo. Por isso nós nos debatemos aqui com um discipulado cristocêntrico. No entanto, o coração humano é enganoso. É o que nos diz a Bíblia. Se basearmos a nossa fé no que traz resultados visíveis, naquilo que nós sentimos, corremos o risco de seguir ídolos que satisfazem o nosso ego, mas que nos afastam da cruz de Cristo. Vejam o que diz 1 Coríntios capítulo 3, os primeiros 5 versículos. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Bendito seja o nome do Senhor. Não podemos andar por sentimentos, mas ficar firmes, apesar dos sentimentos. Não somos mais meninos inconstantes, mas crentes maduros, experientes nos trabalhos, nas fadigas, nas canseiras, nas provações. Somos crentes com a nossa fé provada, testada. Bendito seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, o pragmatismo religioso anda pelo caminho largo. Mas Jesus alertou que o caminho que conduz à vida é estreito e poucos o encontram.
O pragmatismo tende a alargar esse caminho para que ele seja mais prático, mais popular, mais atrativo. E por outro lado, com essa atitude, não falam do sacrifício de Cristo na cruz, não falam das provações com que o crente tem de passar, não falam na necessidade de santificação e não falam no serviço por amor a Cristo. Veja o perigo do pragmatismo religioso. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Ora, o pragmatismo religioso afasta de nós o temor a Deus, a reverência a Deus e o tremor, viver de consciência limpa diante de Deus. Em resumo, para o aluno da escola da fé bíblica, a pergunta não deverá ser se isto funciona, se desta forma funciona melhor, se aquela tática funciona melhor, se aquele programa dá bons resultados. Não, a pergunta deve ser: isto é bíblico? O pragmatismo religioso oferece um cristianismo sem cruz e uma espiritualidade de consumo que, embora apelativa, carece de fundamento eterno, que é a palavra de Deus. Concluímos assim este primeiro tópico. Entramos agora no 10º tema. O nosso combate é apresentar a falácia do triunfalismo. O triunfalismo religioso é a mentalidade de que o cristão ou a igreja deve viver num estado constante de vitória visível, com domínio social, ausência de sofrimento. É a ideia de que a fé é uma espécie de superpoder que nos garante sucesso em todas as áreas da nossa vida, ignorando a realidade da cruz e da fragilidade humana. Se, por um lado, o pragmatismo se foca no que funciona, o triunfalismo foca-se no que brilha. Como é que se manifesta na prática esta visão triunfalista? Em primeiro lugar, aversão ao sofrimento. Se alguém adoece ou passa por dificuldades financeiras, a culpa é atribuída à falta de fé ou a um pecado oculto. Não há espaço para lamento, para arrependimento, não há espaço para correção, para disciplina do alto, não há um espaço para confrontação com a teologia da cruz. Mas vejamos o que nos diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículos 36 a 39. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para um matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Este texto não diz que nos livrará dos sofrimentos, da morte, mas diz-nos que em todas estas coisas o Senhor é conosco e que nada nem ninguém poderá condicionar o amor que Deus nos tem. Bendito seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, outro texto bíblico, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 11 a 13, diz: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos nas provações, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se
a si mesmo. Em segundo lugar, temos uma linguagem de domínio, o uso excessivo de termos militares e políticos como vamos tomar esta cidade, somos mais que vencedores, somos reis e governantes, com o objetivo de exercer poder terreno, em vez de um serviço humilde. Mas esquecemos que os textos bíblicos nos falam da falibilidade dos projetos humanos. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17, diz: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda a jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Um segundo texto, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão, ou não é vão. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória é de Cristo, não é a nossa vitória. Mas nós somos vencedores em Cristo. Fora de Cristo somos pobres, fracos, miseráveis, necessitados. Sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não há vitória. Sem Cristo não há propósito de vida. Precisamos de Cristo na nossa vida. O triunfalismo defende o show da fé ou insiste no show da fé. Em terceiro lugar, temos o show da fé. Cultos que parecem celebrações de celebridades, onde o foco está na exaltação do líder ou nos testemunhos de conquistas materiais, em vez de na glória de Cristo. Em terceiro lugar, o triunfalismo defende o show da fé. Cultos que parecem celebrações de celebridades, onde o foco está na exaltação do líder ou nos testemunhos de conquistas materiais, em vez de realçar a glória de Cristo. A Deus toda a glória. Bendito seja o nome do Senhor. Atentemos no que nos diz Atos 20, 26 a 32. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Bendito seja o nome do Senhor. Já fomos alertados que dentre a comunidade professa apareceriam falsos obreiros, que seriam orgulhosos, gananciosos, amantes de si mesmo e, portanto, atrairiam com discursos, atrairiam os ouvintes para serem seus seguidores. Mas nós somos discípulos de Cristo. Cristo é o nosso mestre. Em quarto lugar e por último, o triunfalismo defende ou advoga expectativas, digamos que exageradas, poderíamos dizer até irreais, prometendo que, uma vez convertido, todos os seus problemas desaparecerão e viverás de vitória em vitória, como se a vida cristã fosse uma subida constante,
sem vales, sem depressões, sem sofrimentos e sem provações. Mas veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme já realcei há pouco, a nossa vitória é em Cristo. 1 João 5, capítulo 1 até ao versículo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Bendito seja o nome do Senhor. Ora, este texto fala-nos de sermos vencedores sobre o mundo através da nossa fé. Mas não é só sobre o mundo que precisamos ser vencedores, é sobre a carne, os desejos carnais, e sobre Satanás, o inimigo das nossas almas, o nosso acusador, diante de Deus. Mas quem intentará a acusação contra os filhos de Deus? Pois é Deus quem o justifica por meio de Cristo Jesus. Resumindo, o triunfalismo defende então a ideia de que o cristão deve viver sempre em vitória visível. Não há espaço para sofrimento. E que a fé verdadeira elimina toda e qualquer dificuldade. O triunfalismo ensina que se tens fé, não tens que sofrer, não tens que ficar doente, não. Mas João 16,33 diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a lógica desta espiritualidade triunfalista é que se nós temos vitória, é sinal de que somos aprovados por Deus. Se estamos em sofrimento, é por falta de fé ou por castigo de Deus, por causa de algum pecado oculto ou outra coisa. Mas o exemplo de Cristo é que Cristo sofreu, que Cristo foi rejeitado e que Cristo morreu, que Cristo padeceu por nós, conforme nos diz 1 Pedro capítulo 2 e versículo 1. Vemos então que o modelo cristão não é um triunfo terreno constante, mas é fidelidade até nos momentos de prova. Vejamos o que diz Filipenses capítulo 1, versículos 27 a 30. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. A palavra é clara, portanto dispensa qualquer comentário. O triunfalismo ignora também que estamos num processo de santificação, de altos e baixos, de quedas, mas de recuos, mas de passos em frente e também de levantar-se. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, então, esta filosofia triunfalista evita a disciplina, nega o crescimento gradual e nega também a luta contra o pecado, a mortificação da carne. Mas a Bíblia ensina-nos que, em Hebreus capítulo 12, versículos 4 e versículos 8 a 8, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ela és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais, pois Deus vos trata como filhos.
Pois que filho há que o pai não o corrija? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Aquele que nega a disciplina do alto é bastardo e não filho. Vamos terminar então apresentando a falácia do triunfalismo. Para o discípulo de Cristo, observamos que a grande falácia aqui é a distorção da escatologia. Isto também tem a ver com a escatologia, porque as nossas bênçãos são futuras e eles querem colocá-las aqui, hoje e agora, no presente. O triunfalismo tenta trazer a glória do céu para o tempo presente, esquecendo que ainda vivemos no mundo caído. Portanto, o triunfalismo quer viver a glória sem cruz. O triunfalismo ignora que o caminho de Jesus passou pelo Calvário antes da ressurreição. Paulo, em 2 Coríntios, defende o seu ministério através das suas fraquezas e perseguições, não dos seus sucessos. A força de Deus aperfeiçoa-se na nossa fraqueza, não na nossa suposta invencibilidade, conforme lemos no capítulo 12 de 2 Coríntios, versículos 7 a 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, diz o apóstolo Paulo, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte por causa disto. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Continuando ainda em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 3 a 6, posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de facto foi crucificado em franqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, mas espero reconheçais que nós não somos reprovados. Bendito seja o nome do Senhor. Então o obreiro de Deus tem de ser um obreiro aprovado. Que o Senhor não nos ache reprovados. Em segundo lugar, o erro da identidade. O triunfalismo confunde a vitória final de Cristo e dos crentes em Cristo, a glorificação, com a imunidade temporal. Prometer vitória terrena absoluta é criar uma base para o desespero quando a tragédia bate à porta e quando certamente chegará o dia mau, conforme nos fala Efésios. A fé da pessoa desmorona nesses momentos porque lhe disseram que filho de rei não sofre, filho de rei não passa privações. Olhe que diz Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Em terceiro lugar, o terceiro erro. O triunfalismo leva a uma teologia de espetáculo, em vez da teologia do serviço. Jesus disse que o maior entre nós seria aquele que serve. Marcos, capítulo 10, versículos 42 a 45. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos.
pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O triunfalismo inverte tudo isto, transformando o Evangelho num pedestal de orgulho espiritual e de autoafirmação. Resumindo, o triunfalismo é uma anestesia espiritual. Ele mascara a necessidade da dependência diária de Deus e substitui a esperança na vida eterna por uma ganância disfarçada de piedade para o aqui e agora. No triunfalismo, a esperança é que Deus mude as minhas circunstâncias agora para que eu pareça um vencedor perante o mundo. Mas, segundo o Evangelho, a esperança é que Cristo já venceu o pecado e a morte, o que me dá a força para enfrentar qualquer circunstância, mesmo a derrota aparente, com paz e alegria no Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Sei que não ouvimos hoje palavras fáceis, mas palavras duras, mas que nos levam a um momento de reflexão. Predispõe a tua alma para refletires comigo. Relativamente ao primeiro tema, o pragmatismo religioso, a pergunta é: no teu dia a dia, procuras Deus e a sua palavra porque acreditas que Ele é a verdade absoluta? Ou apenas procuras Deus quando sentes que os seus conselhos podem trazer algum benefício imediato, ou solução, ou conforto prático para os teus problemas? Qual é a motivação quando procuras Deus? A motivação do teu coração. Em segundo lugar, sobre o triunfalismo. Se hoje te fosse tirado o conforto, a saúde ou o sucesso material, a tua fé permaneceria inabalável? Ou sentirias que Deus falhou contigo? Estás disposto a seguir um Cristo que antes da coroa de ouro usou uma coroa de espinhos? Queres ser diferente do teu mestre? Que o Senhor nos dê graça para suportar os espinhos da carne, como o apóstolo Paulo suportou o dele, pela graça de Cristo. E sobre o combate do crente, sobre o combate contra o mundo, a carne e Satanás, ao enfrentares a tentação, tens usado a estratégia bíblica correta? Devemos fugir da nossa própria carne, fugir das situações pecaminosas. Mas em relação ao diabo, devemos resistir. Já não diz fugir, resistir com o escudo da fé e empunhando a espada do Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Ou por outro lado, tens tentado vencer essas batalhas apenas com a tua força, a tua vontade e através de pensamentos positivos, energia positiva? Como está a tua relação com Deus? É apenas uma relação mitológica, esotérica, fantasiosa? Que possas te abeirar de Deus pela sua palavra. É na sua palavra que Ele se revela a nós e é nela que está a verdade absoluta. E para terminar, nós lemos que aquele que está sem disciplina, sem correção da palavra, não é filho, mas é bastardo. Quero-te convidar para que aceites ser filho de Deus, vindo à fé no Evangelho, arrependendo-te dos teus pecados e entregando a tua vida ao Senhor, ao seu serviço, ao serviço do Mestre, ao serviço do Reino, para que Ele transforme o teu ser, renova a tua mente a cada dia e possas ser um discípulo de Cristo, para poder abençoar outras vidas, em nome do Senhor Jesus. Se esse é o teu desejo sincero, livre e espontâneo, podes fazer tuas estas minhas palavras. Vamos orar. Senhor Deus, Todo-Poderoso e Justo Juiz, hoje, diante da Tua Palavra, eu reconheço que não sou a boa pessoa que tentava aparentar. Ao olhar para a Tua santidade, percebo que os meus pensamentos, palavras e atos me condenam.
Admito que tentei ser o Senhor da minha própria vida, ignorando a tua vontade e pecando contra ti. Reconheço que a minha dívida é infinita e que nada do que eu faça, nenhuma boa obra ou religiosidade pode pagar o preço da minha salvação ou livrar-me da condenação eterna que os meus pecados merecem. Por isso, renuncio ao meu orgulho e à minha autossuficiência. Eu creio que Jesus Cristo, teu Filho, pagou essa dívida na cruz por mim. Por isso eu o aceito agora, não apenas como um auxílio ou uma moeda de troca, mas como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Entrego-te o trono da minha vida. Lava-me com o sangue de Cristo. Habita em mim pelo teu Santo Espírito e ensina-me a andar nos teus caminhos com fidelidade e perseverança, porque agora sou todo teu. Bendito seja o teu nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Graças a Deus fizeste esta oração, que Deus te abençoe. Continua a meditar na sua palavra, pois Deus fala contigo através da palavra. Através da oração tu falas com Deus e, juntando-te com outros crentes, poderás crescer nesta fé. Bendito seja o nome do Senhor. Fica firme na fé, examinando a cada dia as Escrituras para ver se aquilo que vamos ouvindo está conforme ou não. Que o Senhor te abençoe e até à próxima lição da Escola Bíblica, se Deus permitir.